Bom tempo para mim, bom tempo para você. Certa vez estava eu colocando vidro numa farmácia e eu assustei com o número de pessoas comprando remédio. Idosos, muitos, eram muitos. Eu fiquei ali por um dia inteiro e aquilo mexeu com o meu entendimento. Eu comecei a fazer pergunta: por que nós, sendo um produto com tanta capacidade, o Criador nos tirou de dentro dele e nós chegarmos no fim da nossa vida, onde nós deveríamos estar desfrutando, está vivendo à base de remédio, vivendo à base de um comprimido. Por que isso? Por que essa situação? E essa pergunta pendurou na minha vida. Por que as pessoas? Portanto, eu cheguei perto de um homem mais experiente, idoso, e perguntei para ele, e a resposta dele foi para mim: filho, a vida é essa mesmo. Eu falei assim: não é isso. Não tem lógica um Criador fazer o ser humano com tanto potencial e no fim da vida dele ele viver à base de comprimido, ele viver deprimido, ele viver à base de remédio para cumprir o seu propósito. Não tem lógica um negócio desse, é fora da lógica. E aí, nessa procura, eu descobri em Gênesis 1, versículo 12, que diz assim, olha: a terra, pois, produz relva, erva que dava semente segundo a sua espécie, e árvore que dava fruto, cuja semente estava nele. Se você entender a mente do Criador, você vai ver que ele colocou o futuro dentro de cada pessoa. Tudo que ele fez com um potencial já. A semente, o futuro dela está você colocar ela no ambiente certo, na terra, e ela vai produzir o futuro. O ser humano, quando ele foi mandado para essa terra, ele já foi colocado dentro dele o seu potencial. Mas o que você mais ouve são as pessoas dizendo: olha, você não é ninguém se você não estudar, não tiver uma profissão. Se você não tiver uma boa conta bancária, se você não for milionário, você não é ninguém. Você precisa de ser um milionário. Eu vou te ensinar como ser um milionário. Eu vou te ensinar como ser um empresário. Eu vou te ensinar como conduzir o seu casamento. Como se o Criador não tivesse compromisso com aquilo que ele fez. Como se nós viemos do céu, de dentro da fonte, para aprender aqui na terra. Mas só que segundo a mente do Criador, tudo que ele fez, primeiro ele colocou o potencial dentro. Ele não fez primeiro para ver se vai dar certo. Não, ele colocou com um propósito. Por isso ele chama nós o sal da terra. O que é o sal? O sal é o que traz sabor, que traz vida para aquele alimento. Porque sem o sal você não consegue alimentar aquela carne ou comer qualquer comida sem o sal. Então ele nos chama do sal. Ele conseguiu perdoar Paulo. Vê Paulo como um homem útil. Porque ele sabia o que tinha colocado dentro dele. A falha de Davi não foi tida como falha diante dos olhos de Deus, mas uma oportunidade de um homem mudar toda a sua história. Porque o que ele fez, ele aprendeu aqui, não era o que estava dentro dele.
O que estava dentro dele, que Deus viu, era um rei, que é justo, que é amável, que cuida da sua nação. Por isso chamava ele de segundo o coração de Deus. Porque Deus olha o que ele colocou dentro. Mas quando você sai da barriga da sua mãe, as primeiras palavras são amores, mas depois no decorrer elas começam a falar que você precisa de estudar e ter uma profissão para que você seja alguém, porque senão você não vai ser ninguém. E você anda pelas ruas, você vê milhares de pessoas jogadas pelo chão. Jogadas pelas ruas. Porque elas acreditaram naquilo que as pessoas falaram com ela. Que elas não são ninguém, que elas não valem nada, que elas não têm um futuro. Elas acreditaram. E não acreditaram na fonte. O seu futuro não está nos Estados Unidos ou lá fora, em outro país. O seu futuro está onde você está, porque o seu futuro é você. Quando você sabe e procura conhecer a mente do Criador. Ele não fez um grupo de religiosos onde que pessoas ficam adorando. Ele fez pessoas com o propósito de executar o plano dele. E o propósito dele, ele deixou bem claro, é buscar o meu reino e a minha justiça, é trazer a minha cultura, é trazer os meus valores, é você viver sabendo que a criação veio para mudar qualquer ambiente, qualquer lugar. Nós não somos pessoas estáticas. O que você vê pessoas doentes é porque elas não estão vivendo o seu propósito. Elas gastaram a sua energia em outras coisas. No seu próprio pensamento, nas suas próprias decisões. E aí o que acontece? Estraga. É como você comprar um carro na concessionária e nunca andar com ele, deixar ele parado. No decorrer do tempo você não vai conseguir ter um carro, porque ele está todo estragado. Mas a farmácia descobriu que se te dá uma esperança no remédio, você ainda continua caminhando. Não que você está vivendo, você está indo buscar o seu remédio. Tem pessoas que não conseguem nem levantar da própria cama. O que você está fazendo com o futuro que está dentro de você? Ele te fez com propósito. Ele te fez para resolver uma pergunta que seria feita na sua geração. Ele tirou você de dentro dele, porque ele sabia que essa pergunta seria feita e você teria a resposta. É você que é a solução para a Terra, com a sua própria vida. Então, repensa os seus valores e repensa esse pensamento e essa cultura que as pessoas passaram, que o futuro está lá na frente. O futuro está agora e em você. É você que tem a capacidade de mudar qualquer situação que você esteja nela. Tenha um bom tempo, tamo junto, até depois do fim.